Todo ano, a China importa cerca de 29 bilhões de dólares do Peru. Esses produtos costumam levar mais de um mês. Hoje é um trajeto direto, 10 dias mais curto. A razão: um megaporto financiado pela China, inaugurado pelo presidente Xi Jinping durante uma turnê de uma semana pela América do Sul. Um porto que, segundo autoridades americanas, representa muito mais do que uma rota de abacates. Nos últimos 20 anos, a China construiu silenciosamente um dos maiores impérios de infraestrutura da história moderna. Uma rede de cerca de 100 portos espalhados por todos os continentes, exceto a Antártica, estrategicamente posicionados em pontos de estrangulamento marítimos que são a espinha dorsal do comércio global. E agora, com os Estados Unidos cada vez mais atento a esse movimento, a pergunta que domina os debates geopolíticos é: isso é comércio ou é geopolítica? A resposta cada vez mais parece ser os dois ao mesmo tempo. O mundo funciona por portos. Para entender por que essa rede preocupa tanto os Estados Unidos, é preciso primeiro entender o papel dos portos na economia global. Sem eles, o mundo para. Cerca de 80% de todo o comércio internacional é conduzido por navios. Portos são a porta de entrada e saída de praticamente tudo: alimentos, eletrônicos, combustíveis, matérias-primas. Quem controla os portos, em grande medida, controla o fluxo da economia mundial. E a China entende isso melhor do que ninguém. 6 dos 10 portos mais movimentados do mundo estão em território chinês. O porto de Xangai é o mais movimentado, com 51 milhões de TEUs por ano. E os outros megaportos completam esse quadro, tornando a China já a maior potência em portos do mundo. 95% do comércio exterior do país é feito por mar. A China se tornou uma das maiores economias do planeta exatamente por dominar esse fluxo, exportando produtos manufaturados para o mundo inteiro e importando matérias-primas para processá-las internamente. Garantir acesso a uma rede global de portos não é um detalhe da estratégia chinesa, é o centro dela. E não para por aí. A China também é a maior fabricante mundial de navios porta-contêineres, ou seja, ela não apenas usa os portos, ela constrói os navios que os abastecem. É um domínio vertical da cadeia logística global que nenhum outro país conseguiu replicar. Esse domínio tem uma estrutura formal, a Iniciativa Cinturão e Rota, a principal iniciativa geopolítica do presidente Xi Jinping. Lançada há mais de uma década, ela tem como objetivo melhorar a conectividade global por meio de investimentos massivos em infraestrutura, rodovias, ferrovias e especialmente portos. A ideia é modernizar as antigas rotas comerciais da Rota da Seda, tanto por terra quanto por mar. Desde o lançamento da iniciativa, entidades chinesas investiram em 129 projetos portuários ao redor do mundo, totalizando mais de 60 bilhões de dólares, da Tanzânia à Austrália, da Nigéria ao Camboja, do Mediterrâneo ao Pacífico Sul. Nenhum outro país chega perto desse volume de investimento em infraestrutura portuária global. E os Estados Unidos simplesmente não têm uma iniciativa equivalente. Não existe nenhum programa do governo americano voltado para financiar ou construir portos no exterior. Enquanto a China conta com todo um ecossistema de empresas, cimenteiras, siderúrgicas e engenharias especializadas, prontas para executar esses projetos em qualquer parte do mundo, os Estados Unidos ficaram de fora dessa corrida por décadas. Comércio ou controle? O nível de envolvimento chinês varia de porto para porto. Na maioria dos casos, empresas chinesas, estatais ou privadas, formam parcerias com companhias locais ou multinacionais para construir e operar as instalações. Os terrenos continuam sendo propriedade dos governos locais, mas 17 desses portos têm maioria acionária nas mãos de empresas chinesas. E essa distinção importa muito quando uma empresa chinesa detém controle majoritário de um porto. Ela tem poder real sobre o que entra e o que sai. Pode priorizar navios de países aliados. Pode dificultar ou negar a atracação de embarcações de países adversários. Em um cenário de tensão comercial ou conflito geopolítico, esses portos se tornam peças de xadrez, não apenas terminais logísticos. A China tem poucos motivos para perturbar o comércio global em condições normais. Afinal, ela é a maior beneficiária desse sistema. Mas em uma crise, uma guerra comercial, um conflito militar, uma disputa territorial, o controle sobre portos estratégicos pode ser decisivo. Xangai, o megaporto que divide opiniões. O exemplo mais recente e mais simbólico dessa estratégia é o porto de Xangai, no Peru.
Localizado a cerca de 65 quilômetros ao norte de Lima, Chancay é um porto de águas profundas, o que significa que navios de grande porte podem atracar diretamente ali, sem escalas intermediárias, e seguir direto para os principais portos da China. 60% do porto pertence à COSCO, a gigante estatal chinesa de navegação. Os outros 40% são de um investidor argentino. O investimento inicial foi de 1,3 bilhão de dólares, mas a COSCO já sinalizou que pode ampliar esse valor para até 3,5 bilhões de dólares, caso haja expansão da demanda. Em sua fase final, a área principal do porto deverá ocupar cerca de 280 hectares, equivalente a 80% do tamanho do Central Park, em Nova York. O impacto é imediato e concreto. 1/3 de todos os contêineres exportados pelo Peru vão para a China, carregando abacates, minerais e outros produtos agrícolas. Com Chancay, essa rota ficou 10 dias mais curta e significativamente mais barata. O porto transforma o Peru em um hub logístico para toda a América do Sul, um portal de entrada para Brasil, Chile e outros países que querem acessar o mercado chinês. 3 das 4 maiores economias da América do Sul já comercializam mais com a China do que com os Estados Unidos. Chancay aprofunda essa tendência. Washington reagiu. Autoridades americanas pressionaram o governo peruano, argumentando que não deveriam ter permitido um investimento chinês tão expressivo numa posição tão estratégica. A resposta peruana foi direta. Os Estados Unidos não ofereceram nada parecido, e essa resposta resume um problema que se repete em praticamente todos os países onde a China está investindo. Mas a preocupação americana vai além da competição comercial. O que está em jogo, segundo a inteligência dos Estados Unidos, é também a segurança nacional. Alguns assessores próximos ao governo Trump chegaram a sugerir que portos como Chancay poderiam ter uso duplo, servindo tanto para atividades comerciais quanto para fins militares. China e Peru negam categoricamente, mas os precedentes existem e são preocupantes. O caso mais citado é o do Djibouti, pequeno país no Corno da África. O que começou ali como um porto comercial chinês se transformou com o tempo na primeira base militar chinesa no exterior. A inteligência americana avalia que esse modelo provavelmente se repetirá em outros locais ao redor do mundo. E os números reforçam essa preocupação. Dos 17 portos com maioria acionária chinesa, 14 têm potencial para uso tanto comercial quanto militar. Isso significa que esses portos têm capacidade física para receber não apenas navios mercantes e petroleiros, mas também embarcações de apoio logístico militar, navios de abastecimento e até navios de guerra. A China tem apenas uma base naval oficial no exterior, enquanto os Estados Unidos têm pelo menos 128 bases militares espalhadas pelo mundo, incluindo uma no próprio Djibouti. Mas a diferença é que a estratégia americana é declarada e historicamente consolidada. A estratégia chinesa, segundo críticos ocidentais, se disfarça de investimento comercial. Além da presença militar direta, há outro temor: que esses portos funcionem como postos de escuta e coleta de inteligência sobre as economias vizinhas, monitorando fluxos comerciais, movimentações de navios e atividades portuárias de países rivais. Nenhum caso ilustra melhor a tensão entre China e Estados Unidos do que o do Canal do Panamá. Cerca de 5% de todo o comércio global passa por ali. Para os Estados Unidos especificamente, 40% do tráfego de contêineres flui pelo canal. É uma artéria econômica vital, e 2 dos portos nas entradas do canal são controlados pela CK Hutchison, um conglomerado com sede em Hong Kong. Tecnicamente, a CK Hutchison é uma empresa privada, mas para Washington essa distinção é irrelevante. A preocupação é que os executivos dessas empresas tenham laços diretos com o Partido Comunista Chinês e que, em um momento de crise, Pequim possa pressionar essas empresas a usar os portos como instrumento de coerção, transformando o canal em um ponto de estrangulamento para o comércio americano. Quando surgiu a possibilidade de a gestora americana BlackRock assumir o controle dos portos panamenhos da CK Hutchison, a China reagiu com dureza, chamando o acordo de traição aos interesses nacionais. A reação revelou o quanto Pequim considera esses ativos portuários como parte de sua esfera de influência, mesmo quando se trata de empresas formalmente privadas. A União Europeia já tomou medidas concretas, criando regulações de triagem de investimentos que dificultam significativamente a compra chinesa de infraestrutura crítica, incluindo portos em território europeu.
Uma guerra de tarifas portuárias também tem agitado o setor de navegação global. Mas fora do mundo ocidental, a narrativa é diferente. Em países como Peru, Nigéria, Camboja e tantos outros, a China é vista não como uma ameaça, mas como a única potência disposta a investir de verdade em infraestrutura. As autoridades locais são pragmáticas, precisam de portos, de rodovias, de conectividade. E se os Estados Unidos não oferecem, a China oferece. O resultado é um reordenamento silencioso, mas profundo, da geopolítica global. O comércio marítimo, que sempre foi o motor da globalização, está se tornando cada vez mais político. E o império portuário da China, construído porto a porto, bilhão e bilhão, ao longo de 2 décadas, está no centro dessa transformação. A questão não é mais se Washington deveria ter prestado mais atenção antes. A questão agora é o que os Estados Unidos farão a seguir.